Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à apresentação do nosso grupo aqui. Nosso grupo é formado por mim, Ramon José Mendes, Dilene Araújo, Arlon, Mitali, Mário Jacinto e a Tatiane. O nosso tema é classificação dos direitos das personalidades. Vamos falar um pouco do que vem a ser a classificação do direito das personalidades e depois os colegas terão continuidade ao trabalho. O direito da personalidade nada mais é do que um meio garantidor de uma vida digna da pessoa humana. Pessoa humana esta que no meio jurídico é dotado de cor, alma e intelecto. Certo? Esse direito das personalidades pode ser classificado de acordo com a proteção à sua integridade, quais sejam elas: a integridade física, a integridade psíquica e a integridade intelectual. A integridade física, ela visa proteger o corpo humano com vida ou sem vida. Já a integridade psíquica visa a proteção dos valores imateriais. A integridade intelectual visa a proteção à inteligência do ser humano, que seriam os direitos autorais, alguma coisa nesse sentido, né? O direito à vida é um pressuposto dos direitos das personalidades, sendo, no entanto, a cláusula geral da personalidade, tendo em vista que a vida é o bem maior e o meio mais garantido pelo direito, ok? E os nossos colegas irão continuar o trabalho aí e falar mais profundamente sobre cada tema. Obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Tatiane. Eu vou tratar aqui com vocês um assunto relacionado a um dos mais significativos direitos da personalidade, que é o direito à honra, no qual ele acompanha o indivíduo desde o nascimento até mesmo após a morte, pois uma ofensa aos mortos pode sim atingir os seus familiares. O direito à honra, conforme ele está regido na nossa Constituição Federal, ele se subdivide em objetiva e subjetiva. A objetiva trata mais da honra externa, o bom nome, a reputação, né? E a parte subjetiva, ela trata mais em relação à honra interna, a questão de sentimentos, consciência, consideração social. E assim, o nosso direito à honra, ele se perfila muito com o direito da personalidade, pois ele é protegido no nosso ordenamento jurídico conforme a Constituição Federal, inciso X, artigo 5º, que pode ser sim integrante de direitos fundamentais, que gera uma certa observância, não só ali pela parte particular, mas também pela uma esfera jurídica, né? E é importante frisar um trecho da nossa Constituição Federal, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, né? Que asseguram um certo direito à indenização pelo dano material e moral decorrente da sua violação. Importante frisar aqui, novamente, a questão da divisão, conforme a nossa Constituição Federal. O direito à honra, ele se subdivide em objetivo e subjetivo. Objetivo, honra externa, bom nome, reputação. Parte subjetiva, honra interna, consciência, sentimentos, considerações sociais, ok? Vim falar aqui hoje sobre o direito de imagem. Sobre o direito de imagem, a Constituição prevê que é um crime e o Código Civil afirma que cabe indenização à exposição indevida, ou seja, sem autorização da pessoa. Para isso, não se tem imagem e violar a intimidade ou a honra da pessoa, bastando que seja publicada sem autorização. Então, não precisa violar a intimidade ou a honra da pessoa. Então, basta que ela seja publicada sem autorização. Não autorizou, cabe, né? Aí a indenização aí de direito de imagem. Olá, boa tarde. Me chamo Dilene Araújo. Nosso grupo ficou com a classificação de direito à personalidade.
eu irei falar sobre o direito à privacidade. Privacidade vem da expressão latina privatus. Essa ideia diz a respeito aquilo que interessa somente ao titular. São informações contidas do seu pessoal, a sua parte mais reservada, trazendo consigo um conjunto de informações desse titular, que se diz a respeito à sua vida familiar, sexual, religiosa, profissional, etc. Percebe-se que é um direito de amplo alcance, tá? O direito à privacidade não admite a exceção da verdade, até porque admiti-la seria violar a privacidade novamente. O direito à privacidade, ele é autônomo e independente do direito à honra. Ou seja, é possível que seja violada a privacidade sem que haja violação à honra. O próprio artigo 21 do Código Civil, ele confirma essa independência. O artigo 21 fala: a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. O que quer dizer? A privacidade, ela pode ser violada independentemente de qualquer afronta à honra do indivíduo, tá bom? Eu vou fazer uma pequena diferença do direito à privacidade vezes a biografia não autorizada. O entendimento dos tribunais é no sentido de a biografia ser expressão indiscutível da privacidade do indivíduo. Esse amplo aspecto do direito à privacidade é muito bem percebido pela teoria dos círculos concêntricos. O que quer dizer isso? O círculo concêntrico, existe 3 círculos. Quer dizer o quê? O direito à vida privada está citado na Constituição Federal como direito fundamental. É um conjunto de direitos essenciais para o ser humano de uma determinada sociedade. Que são 3, né? Não são 3 ciclos, são a intimidade, a vida privada e a publicidade. Tá bom? Quer dizer que quanto mais próximo o indivíduo estiver desse ciclo, maior a proteção a ele será dada, tá bom? Nesse sentido, o ciclo mais próximo seria o da intimidade, que são os segredos, as confidências, um exemplo aqui, o diário da pessoa, tá bom? E depois vem a esfera da vida privada, que tem como, por exemplo, uma festa na casa dos amigos, a ida a um clube, um ambiente do trabalho, sigilo bancário, tá? Esse refere-se à vida privada. E já a outra esfera seria a publicidade, tá? A publicidade. Essa já não estaria protegida pela Constituição. Um exemplo aqui, um artista em show está abrindo, o artista no show, ele está abrindo mão do direito à privacidade, porque ele está ali para milhares de pessoas. Ele está assistindo milhares de pessoas, então ele está abrindo o seu direito à privacidade, tá? Outro exemplo seria informações de processo judicial que não tramite segredo de justiças, informações que caírem em domínio público. Nada disso está protegido, pois tudo está na esfera da publicidade, não na privacidade. Já o processo com segredo de justiça, um exemplo aqui onde tem menores, né? Onde tem menores, esses processos eles tramitam em segredo de justiça, que só as partes podem ter acesso e os procuradores dessas partes, no caso, os advogados, podem ter acesso nesses processos, tá bom? A vida privada, ela pode ser eventualmente compartilhada com terceiro em nome do interesse público. Um exemplo aqui, o sigilo bancário, telefônico e fiscal, tá? A intimidade jamais pode ser compartilhada conscientivamente com terceiros, tá? Cabe somente ao titular a iniciativa de compartilhar ou não, tá? Sua intimidade, tá? As informações contidas na intimidade são exclusivas do titular, interessando a mais ninguém. Um exemplo aqui é as opções sexuais e religiosas. Só interessa somente ao indivíduo. Como a privacidade tem garantia constitucional, as informações secretas só podem ser compartilhadas mediante ordem judicial, tá certo? Tá bom? Então, a minha parte ficou sobre o direito à privacidade, tá? E essa pequena diferença, direito à privacidade vezes a biografia não autorizada. Boa tarde. Olá, meu nome é Arlondo Carmo Negrão.
eu darei prosseguimento ao estudo da classificação dos direitos da personalidade. Abordarei aqui o tema nome. Muito bem, o nome é o que designa, individualiza a pessoa. É através do nome que a pessoa se reconhece e se faz ser reconhecida na sociedade. A natureza jurídica do nome é direito da personalidade, não à toa que ela está nessa classificação, nesse estudo que nós estamos fazendo. No Brasil, o nome ele é disciplinado e protegido pelo Código Civil Brasileiro no artigo 16 até o 19. Há também uma outra particularidade na Lei 6.015 de 73, mas a gente vai ver aqui adiante. O artigo 16 do Código Civil, ele institui que o nome é composto por prenome e sobrenome. O prenome é o nome próprio da pessoa, por exemplo, José, Maria, João, e o sobrenome é o nome de origem ou nome de família da pessoa, por exemplo, Silva, Negrão, Oliveira, alguma coisa do tipo nesse sentido. O prenome, ele pode ser escolhido livremente pelos pais na hora de fazer o registro da criança. Porém, o parágrafo único do artigo 55 da Lei 6.015 de 73 permite que o oficial de registro, o tabelião, ele possa se recusar a assentar o nome da criança se ele entender que aquele nome é claramente vexatório, ou seja, vai expor a pessoa ao ridículo durante a vida dela. Por exemplo, eu não posso chegar e colocar o nome do meu filho de Hitler, ou então Cocô, qualquer coisa do tipo assim. Na verdade, como eu disse, o tabelião ele pode se recusar, o oficial de registro pode se recusar. Se o pai ou a mãe, os pais, no caso, não se contentarem, aí a questão vai para a decisão judicial, se pode ou não assentar aquele nome. No estudo do nome, no direito civil, a gente também vê a figura do pseudônimo. Alguns autores colocam pseudônimo e heterônimo como a mesma coisa. Maria Helena Diniz faz uma divisão entre as duas. O pseudônimo seria um nome artístico, basicamente, da pessoa. Por exemplo, o Silvio Santos, ele tem... O nome verdadeiro do Silvio Santos é Senor Abravanel, mas o nome artístico dele, Silvio Santos. A Xuxa, por exemplo, o nome verdadeiro dela é Maria das Graças Meneghel, mas o nome artístico, Xuxa. Como eu disse, a Maria Helena Diniz ela faz uma divisão entre pseudônimo e heterônimo. Heterônimo seria um outro nome pelo qual a pessoa seria conhecida. Eu não vejo muita diferença, para mim, eu só faço aqui a ressalva que há essa divisão na escrita de Maria Helena Diniz. O artigo 17, os artigos 17 e 18 é que vão dar proteção ao nome da pessoa, ao prenome e o nome da pessoa. Eles dizem que assim, eles é que vão proteger contra o uso indevido do nome da pessoa. E o artigo 19 do Código Civil é que vai estender também ao pseudônimo, daí, portanto, a importância da gente estudar ele, vai estender ao pseudônimo a proteção que tem o nome da pessoa. Okay? Há uma outra questão sobre o nome, que é importante ressaltar. Em regra, o nome não pode ser alterado. O nome de uma pessoa não pode ser alterado da feita que foi por livro de registro, é aquele e acabou. Uma questão, enfim, de segurança jurídica, para evitar futuros... É só imaginar a confusão que hoje eu me chamo Arlon, amanhã eu me chamo José e por aí vai. Seria uma complicação muito grande. E para dar segurança jurídica, há um princípio da imutabilidade do nome. Porém, há algumas hipóteses que permitem que a pessoa possa trocar o próprio nome. Vamos lá. A primeira delas é justamente o nome ridículo. O nome ridículo, vexatório, você pode ir lá trocar. Vamos supor que na época que você foi registrado, o tabelião, o oficial de registro lá, passou, por algum, enfim, ele não quis fazer questão, e passou o nome lá como João Cocô, por exemplo. Aí o João Cocô, já maior de idade, pode requerer a troca do nome dele. Isso está disposto no artigo 110 da Lei 6.015. A outra hipótese,
adoção, ou seja, a criança foi adotada, ela já tinha um nome, esse nome pode ser alterado, pode ser acrescido o nome da família que está sendo adotante, né? Isso está previsto no artigo 47, parágrafo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente. A outra hipótese é a mudança de estado civil. Por exemplo, sou solteiro, vou casar. Ao me casar, eu posso escolher alterar o meu nome. Antigamente, pelo Código Civil de 1916, era somente a mulher que iria incorporar o nome do marido. Hoje em dia já eu posso adicionar o nome da minha esposa ao meu nome e vice-versa, ou os dois podem permanecer com o mesmo nome de solteiro. É o que acontece em alguns casos também. E aí, existe uma outra hipótese também, que é a mudança de sexo. A mudança de sexo, ou a questão do transgênero, né? É uma pessoa que nasceu com um sexo biológico, mas ela se identifica com o sexo oposto, como sendo do sexo oposto. O STJ, em 2017, ele julgou um recurso lá e determinou que a mudança do nome, no caso de transgênero, pode acontecer mesmo que não tenha ocorrido a mudança de redesignação sexual. Ou seja, mesmo a pessoa se vê como sendo do gênero oposto. Por exemplo, o João se vê como mulher e quer mudar o nome dele para Maria. Ele não precisa fazer a cirurgia de redesignação sexual, ou genital, no caso, para poder mudar o nome dele para Maria. Se ele já se entende como mulher, ele pode requisitar a mudança do nome dele para Maria, para que haja adequação do nome com a personalidade dele a partir de então. Então, é isso, nós ficamos por aqui. Muito obrigado. Olá, eu sou a Mital, vou dar continuidade ao assunto. Eu fiquei com a parte de direitos da personalidade relativos à integridade física, né? Cabe ressaltar que ele vem a tratar da proteção do corpo humano, sendo ele vivo ou morto, né? Dentro desses parâmetros, ele está subdividido em tutela jurídica do corpo vivo, que está embasada no artigo 13 do Código de Processo Civil, onde a pessoa, no caso, ela tem uma integridade, a integridade física da pessoa ela é tutelada pelo Estado. Ou seja, a sua integridade física é um direito de personalidade indisponível e irrenunciável. Ou seja, salvo em casos de, como é que eu posso falar? Salvo em casos de exigência médica, que no caso pode estar sendo, vamos dizer, ultrapassado esses valores. No caso, por exemplo, chega um cliente, uma pessoa, um paciente, na verdade, com diabetes, né? Um caso muito excepcional. E é necessário, né, fazer uma cirurgia, amputar a sua perna. Então, nesse caso, pelo Estado deter esse poder da integridade, né, no caso, para poder salvar a vida da pessoa, então vem a ser esse salvo por exigência médica que poderá então estar relacionado a fazer essa amputação, né? Violar essa integridade física da pessoa, né? Também cabe ressaltar que a partir da Constituição de 1988 foi permitido, né, o transplante de órgãos, né? Está embasado no artigo 199 do parágrafo 4º, onde todo transplante de órgãos e transfusão de sangue, eles devem ser gratuitos. Ou seja, um transplante, o corpo de uma pessoa, ele não pode ser comercializado, né? A pessoa, ela dispõe do próprio corpo em vida. Porém, já no artigo 14, já entrando na tutela jurídica do corpo morto, o artigo que está embasado no artigo 14 do Código de Processo Civil, o corpo e os órgãos não podem ser comercializados, como eu já havia falado anteriormente. Também há o caso, por exemplo, a pessoa em vida, ela pode determinar que ela, assim, quando ela falecer, quando ela partir, antes disso, ela deseja que, quando falecer, né,
seus órgãos sejam doados. Então, em vida, ela pode, né, avisar a família. E se depois que ela falecer, quem pode estar determinando, quem pode, no caso, estar permitindo essa doação de órgãos, assim como também o corpo para estudo, que existem várias situações, na verdade, de pessoas, né, que querem, vamos dizer, eu quero ser acordado daqui 100 anos, então eu quero deixar meu corpo para estudo, deixar congelado, porque talvez daqui 100 anos podem me trazer a vida. Então, nesses casos, né, para questões científicas, para estudo, também é permitido. A autonomia do paciente ou livre consentimento informado, ele está no artigo 15, né, do Código de Processo Civil, né, vem a tratar e consagrar um direito da personalidade, né. No artigo 15 é relatado que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica, ou seja, antes de qualquer procedimento, o paciente ele deve estar ciente, né, do risco, se for essa cirurgia, o risco que ele vai estar correndo em relação a estar passando por esse procedimento. Direito oral, propriamente dito, consiste no direito de quem exerce qualquer atividade criativa, de pesquisa ou artística de controlar o uso de sua obra. Estamos falando da propriedade intelectual, que tem como característica muito peculiar a imaterialidade. O direito autoral encontra-se amparado na Lei 9.610/98, que confere ao autor direitos patrimoniais e morais da sua obra. Vale lembrar que essa lei regula os tratados internacionais no que tange à questão dos direitos autorais nos casos em que o Brasil é signatário. Dito isso, agora veremos a seguir que o direito autoral, para sua caracterização, baseia-se em 2 pilares, sendo eles: no caso do direito patrimonial, o autor e, portanto, o titular do direito autoral terá direito a uma remuneração pelo uso de suas obras. Esses direitos podem ser transferidos, bem como o autor tem o direito de exigir indenização caso a sua obra seja utilizada de modo indevido. Já o direito moral permite ao autor preservar o vínculo pessoal com sua obra. Trata-se de um direito intransferível e inalienável. Os direitos morais dão ao autor o direito de alterar a sua obra, independente de tê-la usado antes ou depois, bem como suspendê-la e até retirá-la de circulação. O direito moral confere também ao autor o direito de ter acesso a um exemplar de sua obra que seja raro e único, caso a mesma esteja na posse de outra pessoa, sob o fundamento da preservação da memória. O artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Artigo 27º. Os autores pertencem ao direito exclusivo de utilização da publicação e reprodução de suas obras, transferível aos herdeiros pelo que a lei... Se tiver um problema, mas eles fazem exame médico. Uma coisa certa que a gente precisa ressaltar é que a violação dos direitos de imagem, direitos autorais, direito à propriedade intelectual, entre outros, na verdade causa injustiça. E eu quero trazer um caso aqui para vocês de Solomon Linda, que é um cantor sul-africano, especificamente. Ele nasceu em 8 de outubro
quero trazer aqui é a história de Solomon Linda, né? Solomon Pope Linda, 1909, faleceu em 1962, também conhecido como Solomon Metz Linda. Era o nome de seu clã, da sua tribo. Foi um cantor e compositor sul-africano de etnia Zulu e escreveu a canção Mbube, que depois se transformou em sucesso popular mundial com The Lion Sleep Tonight e tema do filme O Rei Leão. Na verdade, a família foi usurpada os direitos de propriedade intelectual e usaram sem autorização. Mas uma pessoa verificou essa injustiça e fez questão de lutar para que a Disney, né, que era a atual detentora do uso dessa propriedade intelectual, que era a música Mbube, que ela foi transformada para Lions Sleeps Tonight. E ela teve várias adaptações. É um caso interessante, eu sugiro que assista até o filme. É o Rei Leão e o Autor Desconhecido. Muito bacana esse documentário. Na verdade é um documentário, não é um filme. E muitas pessoas se aproveitam de autoria de pessoas de menor poder financeiro e tem a capacidade de explorar. E esse documentário ele vem falar sobre essa abordagem do direito civil, né, especificamente nos Estados Unidos, que lá tem o direito de uso durante 25 anos, que é diferente aqui no Brasil, que tem o direito de uso de 70 anos. Então, isso aí foi uma das situações que foi utilizado pelo advogado. O direito de imagem. Sobre o direito de imagem, a Constituição prevê que é crime e o Código Civil afirma que cabe indenização à exposição indevida, ou seja, sem autorização da pessoa. Para isso, não necessita a imagem violar a intimidade ou a honra da pessoa, bastando que seja publicada sem autorização. Essa música é a música Mbube. O autor dela é Solomon Linda. Gravou essa música em 1939. Depois ela foi regravada em 1962 e teve outras gravações e foi usada no filme Rei Leão. Essa música ela foi utilizada sem autorização da família e um advogado impetrou com uma ação pedindo direitos autorais e conseguiram um acordo que é desproporcional, mas contudo ajudou bastante a família, que foi em faixa de $750 mil para uma família que vivia lá na maior dificuldade, que no caso eram as herdeiras, as filhas de Solomon Linda. Então teve todo um processo, teve toda uma busca de princípios, né? E um deles foi que quem utilizava esses direitos lá na lei britânica era durante 25 anos a permissão. E como tinha esgotado esses 25 anos, quando a Disney utilizou
Então, o advogado buscou na justiça esse direito e conseguiu esse recurso, né, que é algo que pequeno diante da propriedade intelectual que é de Solomon Linda, uma pessoa, um negro, um sul-africano da tribo Zulu, e que ele tinha esse talento, né? Mas diante da situação, ele não conseguiu registrar, né? Ele fez apenas a exigência que ficasse patrimônio da África do Sul. Quando ela ficou utilizada pelos americanos, nesse caso pela Disney, eles impetraram uma ação, né? E a Disney pediu permissão para ficar utilizando e parece que registrar também os direitos, permissão da música, e agora tá uma situação. Mas assim, agora a família teve ainda esse retorno, né? Bacana, entendeu? Quem quiser verificar o documentário, chama-se O Rei Leão e o Autor Desconhecido. Um documentário muito importante, dá de tirar um proveito aí sobre propriedade intelectual e dano moral. Essas são as considerações finais. Bem, eu quero colocar uma música aqui para mim fazer vocês trazer a lembrança e só para vocês verem como a justiça prevaleceu nesse caso aqui, tá bom? Vamos. Oh, yeah, the lion sleeps tonight, the token. Here we go. Pois é, esse Maui Maui, na verdade, esse M-Bub, que é a música de Solomon Linda. Ele fala do leão, que significa leão, essa palavra. E foi gravado em 1939 e pertence a ele. A propriedade intelectual foi utilizado no filme da Disney, né, no filme O Rei Leão. E a família impetrou aí com uma ação, né, as filhas, para ser mais preciso, entrou com a ação e conseguiu aí um retorno de 750 mil dólares. E foi assim algo que as pessoas desconheciam, porque até não sabia de quem era essa música, né? Eles pensavam que era de um outro autor que teve os direitos autorais dela usados durante 25 anos, que era o tempo permitido nos Estados Unidos, mas ela tinha uma propriedade só com Linda e foi causada uma grande injustiça com a família, principalmente porque a família é de classe baixa, tinha grandes limitações financeiras, e esse aí sugiro às pessoas utilizar aí o filme, o documentário para se ater um pouco mais sobre isso aí, chamado Leão, O Rei Leão e o Autor Desconhecido. Direito autoral propriamente dito consiste no direito de quem exerce qualquer atividade criativa, de pesquisa ou artística, de controlar o uso de sua obra. Estamos falando de propriedade intelectual que tem como característica muito peculiar a imaterialidade. O direito autoral encontra amparo na Lei 9.610/98, que confere ao autor direitos patrimoniais e morais de sua obra. Vale lembrar que essa lei regula os tratados internacionais no que tange a questão dos direitos autorais, no caso em que o Brasil é signatário. Dito isso, agora veremos a seguir o direito autoral para sua caracterização se baseia em dois pilares, sendo eles, no caso do direito patrimonial, o autor
e, portanto, titular do direito autoral, terá direito à remuneração pelo uso de suas obras. Esse direito podem ser transferidos, bem como o autor tem direito de exigir indenização caso sua obra seja utilizada de modo indevido. Já o direito moral permite ao autor preservar o vínculo pessoal com a sua obra. Trata-se de um direito intransferível e inalienável. Os direitos morais dão ao autor o direito de alterar a sua obra, independente de tê-la usando antes ou depois, bem como suspendê-la e até retirá-la de circulação. O direito moral confere também ao direito de ter acesso a um exemplar de sua obra que seja raro e único, caso a mesma esteja na posse de outra pessoa sob o fundamento da preservação da memória. Sobre o direito civil brasileiro, toda a fase preliminar de negociações contratuais, na qual normalmente se insere o memorando de entendimento, deve ser regida pelos princípios de probidade, boa-fé, objetivo. Então, existe esse sistema, né? Os efeitos jurídicos que o dano moral tem abordado, né? Na atualidade é uma matéria, muitos doutrinadores, né, têm, à luz do Código Civil, estão abordando essa nova temática, mas tem que ser regido com esses dois princípios que eu falei aqui, né? Princípio de probidade e boa-fé, objetivo.